pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de exemplo explicativo da disciplina de fenômenos mecânicos. Então hoje a gente vai falar sobre um exemplo de corpos rotacionais. O exercício ele é o seguinte: uma barata de massa m está na borda de um disco uniforme de massa 4m, que pode rodar livremente sobre o seu centro como um carrossel. Inicialmente, a barata e o disco giram juntamente com uma velocidade angular de 0,260 radianos por segundo. Então, a barata avança e fica a meio caminho do centro do disco. Calcule o momento de inércia inicial do sistema, qual é a velocidade angular final do sistema barata-disco, qual é a razão entre a energia cinética inicial do sistema e a sua energia cinética final, e, por fim, o que explica a mudança na energia cinética. Bom, vamos lá então. Aqui eu tenho um exemplo, o desenho do nosso exercício. Aqui eu tenho a situação inicial, então eu tenho um disco uniforme, essa informação é importante, com um raio R e uma massa 4m. Na borda desse disco, então, do meu eixo aqui de rotação até a barata, eu tenho também uma distância r, porque ela está na borda. Eu tenho a barata de massa m. Como ele não me diz o sentido da velocidade angular, eu posso assumir, por exemplo, um sentido anti-horário, que não vai fazer muita diferença na resolução desse exercício em específico. Então aqui a minha velocidade angular inicial, eu tenho que é de 0,260 radianos por segundo. Na minha situação final, eu tenho uma situação um pouquinho diferente. A minha barata já não está mais na borda do disco. Ela andou aqui de uma forma que a distância dela até o eixo de rotação é o raio do meu disco dividido por 2. E as outras informações de massa se mantêm. 4m para o meu disco, m para a barata. E, obviamente, o raio do disco também se mantém. Aqui eu coloquei a minha velocidade angular final, que por enquanto a gente não sabe o valor, que a gente vai descobrir ao longo da resolução do exercício. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa que o exercício nos pede é para a gente calcular um momento de inércia inicial do sistema. Momento de inércia, normalmente, a gente representa pela letra I maiúscula. Então esse é o meu momento de inércia. E inicial, porque primeiro eu vou fazer dessa situação inicial. Basicamente, aqui eu tenho dois componentes. Eu tenho o meu disco uniforme e a minha barata. O meu disco uniforme eu vou considerar ele como um corpo rígido, mas é um corpo extenso. E a minha barata eu vou considerar como um corpo pontual, uma massa pontual. Tudo bem? O meu momento de inércia, basicamente num sistema que é formado por dois objetos, dois corpos, é basicamente a soma de cada um dos meus momentos de inércia. Então aqui eu tenho o meu momento de inércia do disco inicial, mais o meu momento de inércia da barata inicial. Como que eu calculo o meu momento de inércia do disco? Bom, a fórmula para você calcular o momento de inércia de um corpo extenso, ela envolve uma fórmula que tem uma conta de integral, um cálculo integral. Como por enquanto a gente não vai entrar nesses detalhes, basta saber que para um disco uniforme, o meu momento de inércia é calculado da seguinte forma: a massa do meu disco vezes o raio do meu disco ao quadrado, considerando que o meu eixo de rotação está no meu centro, no centro do disco, tudo isso daqui dividido por 2. Tudo bem? E como que eu calculo o meu momento de inércia de uma massa pontual? Percebam que todas as distâncias vão ser em relação ao eixo de rotação. Então aqui eu vou ter o meu momento de inércia da barata vai ser simplesmente a minha massa da barata, que por enquanto eu estou chamando de m(b), massa da barata, vezes a distância dela até o eixo de rotação. Tudo bem? Aqui eu só vou colocar um I inicial para depois a gente comparar com a situação final. Qual que é a massa, então, do meu disco? A massa do meu disco é 4m, que é o que o enunciado nos deu. Qual que é o raio desse disco? O raio desse disco é R.
E da minha barata? A massa da minha barata é m. E qual que é a distância da barata até o meu eixo de rotação? Nesse caso, na situação inicial, é r também. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Vamos ver aqui. Vamos tentar simplificar ao máximo antes de seguir. Nesse termo aqui do meu disco, eu tenho 4 em cima da fração e 2. Então aqui eu vou simplificar. Eu vou dividir o 4 por 2, que vai sobrar apenas 2. Ou seja, de outra forma, eu vou ter que o meu momento de inércia inicial é 2r ao quadrado, isso é do disco. Opa, aqui tem a massa, né? 2mr ao quadrado mais mr ao quadrado, que é da minha barata. Portanto, como os dois termos eu tenho mr ao quadrado, eu posso apenas somar. Então, o meu momento de inércia inicial é 3mr ao quadrado. E essa é a nossa questão A, que já está pronta. Tudo bem? Para a nossa questão B, a gente tem que calcular a velocidade angular final do sistema formado pela barata e do disco. Antes de fazer isso, eu vou precisar de uma outra informação. Que informação que é essa? É a informação do momento de inércia na situação final. Então, aqui eu vou calcular o meu momento de inércia final. Vocês vão ver que é muito semelhante ao cálculo que a gente acabou de fazer aqui. Eu vou ter que o momento de inércia final do meu sistema vai ser o momento de inércia do disco final mais o momento de inércia da barata também final. E depois a mesma coisa. Aqui eu vou ter, para o disco, o momento de inércia é a massa dele, vezes o raio dele, ao quadrado dividido por 2. E da barata é a massa da barata, vezes a distância dela até o eixo de rotação, ao quadrado. O disco ele não foi alterado em nenhum de seus parâmetros. Então, tanto a massa quanto o raio permanecem o mesmo. Então, vai ser exatamente igual aqui à nossa situação inicial. Eu já vou até colocar direto que a gente sabe que vai ser 2mr ao quadrado. Tudo bem? Agora, da minha barata eu tenho um detalhe, né? A massa, ela continua a mesma, continua m. Mas agora, a distância dela até o eixo de rotação é r sobre 2. Portanto, no lugar desse RBF, que é a distância dela ao eixo de rotação, eu vou ter r sobre 2, tudo isso elevado ao quadrado. Tudo bem? Então, vamos fazer essa conta aqui. Então, meu momento de inércia final vai ser 2mr ao quadrado mais mr ao quadrado dividido por 4. Se eu fizer essa conta, eu posso fazer tanto primeiro por mmc para somar a fração e depois dividir para eu achar um número mesmo, ou aqui eu já posso fazer direto. Aqui é como se eu tivesse 1mr quadrado dividido por 4. 1 dividido por 4 é 0,25. Como os dois termos têm mr quadrado, eu posso apenas somar, ou seja, o meu momento de inércia final é 2,25 mr ao quadrado. Tudo bem? Esse daqui é apenas o comecinho do nosso item B, que é para calcular a velocidade angular final do sistema. E como então que eu calculo essa velocidade final do sistema, a velocidade angular final? Eu vou fazer o seguinte, da mesma forma que quando a gente tinha um movimento translacional, eu tinha um momento linear, conservação do momento linear, que vocês usam muito para colisões, né? Aqui eu vou ter a conservação de um outro tipo de momento, que é o momento angular. Aqui, momento angular, que normalmente eu represento pela letra L maiúscula. Se eu tenho conservação, o que é conservação? É que o meu momento angular inicial
deve ser exatamente igual ao meu momento angular final. Por que que eu posso falar que há essa conservação? Porque no nosso exercício eu não tenho nenhum torque externo, ou seja, nenhuma força externa está fazendo o disco girar mais ou menos. Tudo bem? Beleza. E aqui, da mesma forma que a gente considerava lá, quando a gente tinha um momento linear com mais de um corpo, eu tenho que considerar que o meu momento angular inicial, ele é composto pelo momento angular do meu disco e pelo momento angular da minha barata. E a mesma coisa para o final. Então aqui eu vou escrever o seguinte, que o meu momento angular inicial é o momento angular do disco no início, mais o momento angular da barata no início. Tudo bem? Da mesma forma, aqui no meu momento angular final, vai ser o momento angular do disco final, mais o momento angular da barata final também. E como que eu calculo o meu momento angular? É muito semelhante também ao meu momento linear. Como que a gente calculava o momento linear? Vou escrever aqui do ladinho. O meu momento linear, tá aqui o meu momento linear, eu calculava multiplicando a massa pela minha velocidade linear. Tudo bem? Agora, o meu momento angular, como é que eu calculo? É muito semelhante. O meu momento angular vai ser o meu momento de inércia vezes a minha velocidade angular. Percebam como esses dois parâmetros são muito parecidos. A massa e o momento de inércia e a velocidade com a velocidade angular. Em muitos exercícios de corpos rotacionais, o meu momento de inércia faz o meu mesmo papel do que a massa. E a minha velocidade angular faz o mesmo papel do que a minha velocidade linear. Tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar calculando aqui. Qual que era o meu momento angular do disco no início? É o meu momento de inércia do disco no início multiplicado por uma velocidade angular inicial. E da minha barata é o momento de inércia da barata inicial vezes a mesma velocidade angular inicial. Por quê? Porque os dois estão no mesmo eixo de rotação rodando juntos. Tudo bem? E aqui, para o final, para o meu momento angular final, é a mesma coisa. Para o disco, eu vou ter o momento de inércia final vezes a minha velocidade final. E para a barata, eu vou ter o meu momento de inércia final vezes a velocidade angular final. Percebam que a minha velocidade angular também é a mesma, tanto para a barata quanto para o disco. Agora, vamos brincar um pouquinho com isso daqui. Deste lado da equação, que é o meu momento angular inicial, eu tenho, nos dois termos, eu tenho a minha velocidade inicial, a mesma velocidade inicial. Portanto, eu vou isolar elas, eu vou deixar em evidência. Então, aqui eu vou ter a minha velocidade angular inicial vezes o meu momento de inércia do disco inicial mais o meu momento de inércia da barata inicial. E eu vou fazer a mesma coisa aqui para o outro lado. Então, eu vou isolar a minha... Isolar não, né? Eu vou deixar em evidência a minha velocidade angular final e ela vai multiplicar os meus momentos de inércia finais, tanto do disco quanto para a barata. Agora, vamos voltar aqui um pouquinho. Olha só, percebam. Aqui eu tenho a soma dos meus momentos de inércia iniciais e aqui eu tenho a dos finais. Se a gente voltar, a gente vai perceber que aquele momento de inércia que a gente calculou lá no item A é justamente essa soma dos momentos de inércia iniciais. E o mesmo aqui, ó, quando a gente calculou o momento de inércia final. Portanto, eu posso reescrever isso daqui como sendo velocidade inicial vezes o meu momento de inércia
inicial, que é igual à soma disso daqui. Tudo bem? E a mesma coisa aqui para o meu final. Eu quero a minha velocidade angular final, portanto é ela que eu vou isolar. Então eu vou ter que minha velocidade angular final é igual a velocidade angular inicial vezes o momento de inércia inicial dividido pelo momento de inércia final. Agora vamos começar a substituir os valores, né? Então a minha velocidade angular final é igual a velocidade angular inicial, que o enunciado mesmo nos deu, que é 0,260. O momento de inércia inicial a gente calculou lá no item A. É 3mr ao quadrado. E o meu momento de inércia final a gente também calculou. É 2,25 mr ao quadrado. Percebam que aqui eu tenho uma fração que tanto no numerador quanto no denominador eu tenho o termo mr ao quadrado. Portanto, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente cortar esse termo. E aí é fácil, né? Fica só uma questão de números. Se eu for fazer essa conta, então, a minha velocidade angular final, ela vai dar aproximadamente 0,347 radianos por segundo. E aqui, então, eu termino o meu item B. Eu descobri a minha velocidade angular final. Tudo bem? Agora vamos para o nosso item C, que é para calcular a razão entre a energia cinética inicial do sistema e a sua energia cinética final. Vamos pensar um pouquinho. Se eu fosse calcular a minha energia cinética de um corpo que translaciona, ou seja, que tem uma velocidade linear. A gente sabe, né, que a minha energia cinética vai ser a massa, a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Tudo bem? Agora, olha só, o paralelo lá que a gente fez com corpos que translacionam e corpos que rotacionam. Lembra que o meu momento de inércia ele faz o papel da massa e a minha velocidade angular faz o papel da minha velocidade linear? Portanto, para corpos rotacionais, eu posso escrever que a minha energia cinética vai ser um momento de inércia vezes a minha velocidade angular ao quadrado dividido por 2. De novo, eu vou chamar a atenção. Percebam como estes termos aqui, ó, são semelhantes. Eles fazem praticamente o mesmo papel nos dois casos, nos casos de translação e de rotação. Tudo bem? Beleza. Vamos calcular, então, primeiro a nossa energia cinética inicial. Então, vou colocar aqui, ó, energia cinética inicial. A minha energia cinética inicial vai ser a energia cinética inicial da barata mais a energia cinética inicial do disco. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Energia cinética inicial vai ser da barata, lembram que os dois estão rotacionando. Então, vai ser por essa fórmula aqui que eu vou usar. Beleza? Da minha barata, eu tenho o momento de inércia da minha barata no início, vezes a minha velocidade angular inicial ao quadrado dividido por 2. E para o meu disco vai ser muito parecido. Lembrando que a velocidade angular é a mesma, né? Tanto para o disco quanto para a barata. Tudo bem? Então, aqui, ó, novamente, eu tenho um termo em comum nessas duas partes. Meu termo em comum é a minha velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Então, eu vou colocar ele em evidência. Então, eu vou reescrever isso daqui da seguinte forma, ó. Energia cinética inicial vai ser a minha velocidade angular inicial ao quadrado dividido por 2 vezes o momento de inércia da barata inicial mais
o momento de inércia do disco inicial. E aí a gente volta para aquela questão, né? Que a soma dos meus momentos individuais é igual à soma, perdão, é igual a um momento de inércia inicial do sistema, que é esse I aqui que a gente calculou lá no item A. Então eu vou reescrever isso daqui mais uma vez, de forma que vai ficar velocidade angular inicial ao quadrado dividido por 2 vezes o meu momento de inércia inicial. Colocando valores, como fica? Eu sei que a minha velocidade angular inicial é de 0,260 e o meu momento inicial, momento de inércia inicial que eu calculei lá no item A é 3 mr ao quadrado. Tudo bem? Se eu fizer essa conta, então, o meu momento de inércia inicial, a minha energia cinética inicial vai ser aproximadamente 0,101 mr². Essa é a minha energia cinética inicial. Como então ficaria a minha energia cinética final? É extremamente parecido. Se vocês forem fazer exatamente esse mesmo processo que eu fiz, vocês vão ver que vai cair em algo muito parecido com isso daqui, com a diferença que o que eu vou estar considerando aqui é tudo o final. Portanto, eu posso falar que a minha energia cinética final vai ser igual a minha velocidade angular final ao quadrado dividido por 2 vezes o momento de inércia final, que a gente já calculou. Tudo bem? Então, vamos substituir os valores que a gente já descobriu. A minha velocidade angular final era de aproximadamente 0,347. Isso ao quadrado dividido por 2 vezes o meu momento de inércia final, que a gente já tinha calculado, que era 2,25 mr ao quadrado. Fazendo essa conta, então, a minha energia cinética final ela vai ser igual a aproximadamente 0,135 mr ao quadrado. Agora vamos para a nossa etapa final, né? Que é o que o exercício pede, que é a razão entre a energia cinética inicial e a energia cinética final. A minha energia cinética inicial eu sei que é 0,101 mr ao quadrado. E a minha energia cinética final é 0,135 mr ao quadrado. Percebam mais uma vez que eu tenho uma fração que no numerador eu tenho mr² e no denominador também. Portanto, eu consigo cortar. O que só vai sobrar? O 0,101 dividido por 0,135. Portanto, a relação entre a energia cinética inicial e a energia cinética final é de aproximadamente 0,748. O que isso significa? Isso significa que a minha energia cinética final é maior do que a minha energia cinética inicial. Algo que a gente pode ver por esses dois cálculos que a gente fez. Tudo bem? E aí a gente chega então ao nosso último item, que é o que explica essa mudança de energia. Da onde que veio essa energia cinética que aumentou na minha situação final? Para isso, vamos lembrar de um negócio. Lembra que lá no ensino médio e até agora na disciplina de FEMEC, a gente viu um teorema que é o teorema do trabalho e energia mecânica? Então, o teorema trabalho energia cinética, né? Eu falei errado. Energia cinética. O que isso fala? Que o meu trabalho ele é igual à variação da minha
energia cinética. Nesse caso aqui, a gente viu que eu tenho uma variação de energia cinética, tanto que a minha energia cinética final ela é maior do que a minha inicial. Ou seja, se eu tenho aqui a minha energia, variação da minha energia cinética, quer dizer que eu tenho trabalho. Nesse nosso exercício, eu tenho um trabalho. E quem que fez esse trabalho para dar essa energia cinética ao sistema? Bom, lá no enunciado não fala que a barata vai avançar, ela vai sair da borda do disco e vai se aproximar do eixo de rotação. Ela vai andar uma distância até o eixo de rotação de R/2, que é o raio do meu disco. Não é? Então aqui eu posso falar o quê? Que o trabalho da barata, ele foi convertido em o quê? Em uma energia cinética de rotação. Ou seja, o trabalho que a barata fez para avançar essa distância R/2 foi convertido, então, em uma energia cinética. Foi ela que deu energia para o sistema rotacionar mais rápido. Tudo bem, pessoal? Bom, então esse foi o nosso exercício de hoje. Espero que tenha ficado tudo claro e bons estudos!